Olá, alunos do curso técnico! Essa é a nossa quarta videoaula, que tem como objetivo apresentar os materiais e técnicas usadas nas coletas sanguíneas. Além disso, veremos na prática como separar os tubos que serão usados nas coletas, dependendo do pedido médico. Então, boa aula! Antes de falar sobre os materiais utilizados na coleta e as técnicas, é importante que vocês compreendam que os laboratórios de análises clínicas são divididos em diferentes setores que analisam diferentes tipos de amostras biológicas. O sangue, dependendo da maneira que é coletado e é processado, fornece um tipo de amostra que favorece as análises que serão realizadas no laboratório. E a diferença é baseada no tubo usado na coleta e se a amostra será centrifugada, mantida em homogeneização ou não. Por isso, é importante que se tenha um conhecimento teórico sobre os componentes sanguíneos, os componentes dos tubos de coleta e os procedimentos que as amostras irão passar. A coleta sanguínea pode ser realizada usando seringa e agulha, o sistema a vácuo ou ainda utilizando o scalp, com seringa ou no sistema a vácuo. As seringas mais utilizadas para a coleta sanguínea são as de 5 e 10 ml de volume. Para pacientes adultos, as agulhas mais utilizadas são 25 por 7, padronizadas na cor preta, e 25 por 8, padronizadas na cor verde. Esses calibres permitem a melhor fluidez do sangue durante a coleta. Agulhas muito finas deixam a coleta demorada e com risco de hemolizar ou coagular o sangue. Observe que podemos acoplar a seringa às agulhas ou aos scalps. Para a coleta no sistema a vácuo, precisamos de canhão, também chamado de adaptador ou holder. E neste sistema, utilizamos agulhas especiais que permitem a coleta diretamente nos tubos, utilizando o vácuo do seu interior. Observe que são duas agulhas. Uma que está protegida e fica no interior do canhão, esta será utilizada para perfurar o tubo. E outra agulha é a que será utilizada para o acesso venoso. Portanto, só retirar a capa no momento da coleta. Após introduzir a agulha no paciente, é que colocamos os tubos necessários para a coleta. O scalp só pode ser usado nesse sistema se também tiver as duas agulhas. A técnica de coleta em sistema a vácuo é a mais recomendada, pois não existe a necessidade de muita manipulação da amostra. Existem também os dispositivos de segurança que fornecem uma segurança maior na manipulação das agulhas. Isto porque o reencape das agulhas nunca deve ser feito. Então vamos aos tubos que podem ser utilizados nas coletas. Os tubos de tampa vermelha e o de tampa amarela podem ser utilizados para os exames sorológicos e de dosagens bioquímicas. Os tubos que contêm EDTA podem ser utilizados nos exames hematológicos, de VHS e hemoglobina glicada. Os tubos com heparina são usados para os exames de dosagem bioquímica. Os tubos que contêm citrato de sódio são destinados para os exames de coagulação. Os tubos que contêm fluoreto podem ser utilizados para os exames bioquímicos, mas principalmente para as análises de glicemia e ácido lático. Os outros tubos que também podem ser utilizados são os frascos para hemocultura, para análise microbiológica, tubos sem aditivos usados nas análises de metais, toxicologia e zinco, e o tubo de heparina de sódio, que possui tampa azul, que é usado principalmente para as dosagens de alumínio, arsênio, chumbo, cádmio, cromo, ferro e outros. Nas coletas,
Principalmente por sistema a vácuo, deve-se seguir uma ordem correta de sequência dos tubos para que não ocorra a contaminação durante as trocas de tubos. A ordem recomendada é, primeiramente, frascos de cultura, depois, tubos que não contenham aditivos, seguido de tubos com citrato de sódio, tubos com ativador de coágulo com ou sem gel, tubos com heparina, tubo com EDTA e, por último, tubos com oxalato ou fluoreto de sódio. Vamos ver como ficaria isso na prática. Se no pedido médico tiver, por exemplo, o exame hemograma, simples de resolver. Precisamos coletar apenas um tubo da tampa roxa com EDTA. Se no pedido médico tiver, por exemplo, os exames de hemograma e VHS, devemos coletar um tubo para cada exame, pois o exame de VHS utiliza grande quantidade de sangue na sua análise. Se no pedido médico tiver os exames de coagulograma, que também pode aparecer como coagulograma completo ou coagulograma 2, devemos entender que, neste exame, serão realizadas 3 tipos de análises diferentes. As de coagulação, que requer plasma citratado, e a contagem de plaquetas, que deve ser coletada em EDTA. Então, toda vez que aparecer esse exame, devemos coletar 2 tubos. Um tubo de citrato, azul, e outro de EDTA, roxo. Seguindo a sequência recomendada, primeiramente teríamos que coletar o tubo de citrato e, na sequência, o de EDTA. Como neste exame estaremos avaliando o processo de coagulação, é importante que a coleta seja feita diretamente no tubo, evitando coletas em seringa, para que o sangue imediatamente entre em contato com o anticoagulante. Neste caso, também é importante que a proporção de anticoagulante para a quantidade de sangue seja respeitada. Caso no pedido médico venha apenas os exames de coagulação, não existe a necessidade da coleta do tubo de EDTA, que era para análise de plaquetas. Quando no pedido médico tiver exames para proteínas, enzimas, íons, vitaminas, anticorpos e hormônios, deve-se realizar a coleta para a obtenção do soro ou do plasma heparinizado, qual tubo você tiver disponível, pensando também na quantidade de exames e volumes que deverão ser obtidos. Observe o exemplo a seguir com mais exames. Quando você pegar o pedido médico, a primeira coisa que você deve observar é quais tubos serão utilizados. Vamos analisar cada um. Para o hemograma, precisaremos de um tubo de EDTA, da tampa roxa. Para o lipidograma, vitamina, ferritina, transaminase, tanto a oxalacética quanto a pirúvica, sódio, potássio, ureia, creatinina, proteínas totais, frações, ácido fólico, que é uma vitamina, e cálcio, observe que todas essas são substâncias que estão presentes no soro. Então, nós poderíamos usar os tubos de tampa vermelha, tampa amarela ou de heparina, que é o da tampa verde. Qual você tiver disponível. Como são bastante exames, daremos preferência para os tubos que comportam maior quantidade de sangue, como o de tampa vermelha de 10 ml. A dosagem de zinco requer o tubo branco. Depois de descobrirmos quais tubos vamos precisar nessa coleta, vamos pensar em quantos tubos serão necessários. Devemos resolver isso pensando em 3 a 4 exames por tubo. Também é importante verificar se a análise será realizada no laboratório onde está sendo feita a coleta ou se será enviado para análise em outro local.
Observe que, se for enviado para outro laboratório, é importante termos mais amostras. Dessa forma, precisaremos de um tubo de EDTA, 3 tubos de soro, destes de 10 ml, seriam o suficiente, e um tubo branco. Após essa etapa, precisamos pensar na ordem em que será coletado. Então, para essa coleta, primeiramente, iremos coletar no tubo branco, seguido dos 3 de soro e, por último, o de EDTA. Entendam que para que isso ocorra de maneira natural durante as suas coletas, é necessário ter uma noção teórica dos tipos de tubo, amostras e processamento de amostras. É importante estudarmos e estarmos sempre atualizados. Caso tenham dúvidas, deixe no comentário que eu irei responder. Até mais!